Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor Nobel. E hoje vou falar-vos de Carl Spitteler. Ora, Carl Spitteler é um poeta suíço de língua alemã, de nome completo Carl Friedrich Georg Spitteler. Nasceu a 24 de abril de 1845 em Liestal, na zona de Basileia, e faleceu a 29 de dezembro de 1924 em Lucerne. Em 1863 iniciou os seus estudos de Direito na Universidade de Zurique e 2 anos mais tarde começou a estudar Teologia em várias universidades. Esteve em Zurique, em Heidelberg e Basileia. Depois de terminar os estudos, ele desempenhou as funções de tutor e foi tutor em países como a Rússia e a Finlândia. Depois regressou à Suíça em 1879 e aí foi professor e jornalista. Contribuiu com artigos para o Der Kunstwart e foi editor da Neue Zürcher Zeitung. Entretanto, foi escrevendo algumas das suas obras, mas em 1892 ele conseguiu a sua independência financeira ao receber um legado que então permitiu-lhe deixar de trabalhar, instalar-se em Lucerne, onde vive o resto da vida, e dedicar-se por inteiro à escrita. Ele é autor sobretudo, de poemas épicos visionários. Foi nesse género que se especializou e que o celebrizaram. E então ele publicou em 1881 o seu primeiro grande trabalho, que se chamou o Prometheus und Epimetheus, que em português seria o Prometeu e Epimeteu. Mas publicou sob pseudónimo de Carl Felix Tandem. Foi escrevendo e no ano de 1900, na viragem do século, ele começou a escrever aquele que viria a ser o seu grande poema épico, aquele que efetivamente o celebrizou e o tornou reconhecido, que se chamou Olympischer Frühling, que em português chamaríamos a Primavera Olímpica, que ele levou 5 anos a escrever, foi escrevendo até 1905 e que em 1910 tornou a rever e que foi de facto um grande sucesso e que o tornou reconhecido mundialmente. E de tal maneira que em 1920 recebeu o Prémio Nobel da Literatura exatamente por causa desse poema. Portanto, era um poema épico ao género de Homero, ou do Virgílio, ou de Camões, ou sei lá, nesse estilo. E de facto, uma obra fantástica que lhe mereceu ganhar o Prémio Nobel. Mas atenção que o Prémio Nobel dele tem uma história muito interessante. Embora eu o tenha recebido em 1920, era referente ao ano de 1919. Portanto, ele é o Prémio Nobel de 1919. O Comitê Nobel decidiu que nenhuma das nomeações que tinham sido feitas na SANO satisfazia os critérios descritos na vontade, no testamento do Alfred Nobel, e por isso decidiram não atribuir o prémio a ninguém. Mas, conforme previam os estatutos da Fundação Nobel, o prémio, quando assim acontecia, podia no ano seguinte ser
atribuído se realmente aparecessem vários autores que merecessem recebê-lo. E então assim foi. Ele, em 1920, o Spitteler recebeu o Prémio Nobel de 1919 e o Knut Hamsun recebeu o Prémio Nobel de 1920. Então, está a ver. Na mesma altura, mas um referente a um ano e o outro referente ao outro. Como dizia o Comitê Nobel, o prémio foi-lhe atribuído exatamente por causa deste poema épico, o, o, o Olympische Frühling. Portanto, ou seja, a Primavera Olímpica, olímpica do Olimpos, dos gregos, dos deuses gregos, né? Ora pronto, até foi assim. Ele depois ainda viveu mais alguns anos, não é? Portanto, desde que isto foi em 1920 que isto aconteceu, ele faleceu depois em 1924, e ainda durante esses 4 anos ele dedicou-se a rever, sobretudo, aquele primeiro trabalho que ele tinha publicado sobre pseudónimo, lembram-se, o Prometheus und Epimetheus, que ele depois reformulou de uma maneira um bocadinho mais compacta e numa composição um bocadinho diferente, com rimas emparelhadas, rimas por pares, e um bocado à maneira como era no outro, no Olympische Frühling, como tinha feito no outro. E então, em 1924, no ano em que depois ele morreu, nesse mesmo ano, tinha acabado de aparecer, então, novamente no mercado, esse tal Prometheus, mas com um nome um bocadinho alterado, que seria o Prometheus der Dulder. Podíamos traduzir por Prometheus, o paciente, por exemplo. Ora bem, ele, para além destas grandes obras épicas que o celebrizaram, ele também escreveu vários outros livros, sobretudo obras um bocado autobiográficas e não só. Por exemplo, logo em 1883 ele produziu um livro em verso também, que era o Extramundana, que era um conjunto de 7 mitos cósmicos, mas mitos cósmicos inventados por ele próprio. Depois, em 1896, publicou o Balladen, Baladas em português. Depois o Literarische Gleichnisse em 1892, podemos dizer, traduzir por palavras literárias. E 2 ciclos de poemas que se chamaram o Schmetterlinge, que em 1889, podemos traduzir por borboletas, e o Gras und Glockenlieder, em 1906, em português, Canções de Erva e de Sinos. Escreveu também algumas histórias educativas para adolescentes, por aí. Uma o Die Mädchenfeinde, em 1907. Poderíamos traduzir por os inimigos de meninas, inimigos das meninas, aí, que era um idílico infantil baseado na sua própria infância, na sua própria existência, nele próprio. E outro que era o Konrad de Leutnant, em 1898, ainda primeiro, seria Conrado Tenente, que era uma novela que acabava muito dramaticamente e onde ele se aproximava bastante do naturalismo, que embora ele abominasse o naturalismo, não se considerava naturalista. Escreveu também um outro romance que também muito interessante, que se chamou Imago. O Imago foi publicado em 1906 e era um livro no qual ele refletia tão nitidamente o seu conflito interior entre um dotado criativo e visionário enfim,
os valores normais, vulgares da classe média, que esse livro tem servido para o desenvolvimento da própria psicanálise. Tem sido utilizado muito nas universidades como estudo para os estudantes de psicologia, de psiquiatria, sobretudo na área da psicanálise. Publicou também um volume de ensaios que se chamou Legende Waarheiten, em 1998, podíamos dizer Rim de Verdades, em português, e algumas obras biográficas, enfim, como por exemplo o Frühstein Erlebnisse, em 1914, temos as minhas primeiras experiências, está a ver, portanto, de certo modo autobiografias, mas em 1914 ele publicou um ensaio, um tratado, que foi, de facto, mesmo de influência política e destinado a dar a sua posição e a sua opinião política quando estava a começar a Segunda Guerra Mundial, que se chamou o Unser Schweizer Standpunkt, que era o nosso ponto de vista suíço, em português, seria assim. Portanto, em que ele se apresentava a sua visão e se insurgia contra aqueles que tinham uma visão unilateral a favor da Alemanha, pró-alemã. Ora bem, então, o que é que acontece? Como veem, eu hoje não tenho aqui nenhum livro. Porquê? Simplesmente porque não há livros do Spitaler editados em Portugal. Há uns, creio que 3 editados no Brasil, e é a única coisa que se conhece editada em língua portuguesa. E então, o que é que acontece? Aqui há uns anitos, eu tinha começado a pensar assim, há vários, mas ainda são muitos, talvez uns 10 ou 15 autores Nobel que não estão editados em Portugal. Bom, são sobretudo, compreende-se, poetas, filósofos, mas de qualquer maneira também há alguns que são romancistas e têm romances interessantes e que admiram-me como nunca editora nenhuma os publicou nenhum livro destes autores em Portugal. Até porque, sendo autores galardoados com o Prémio Nobel, já que mais não fosse por isso, haviam de ter há alguns pretendentes a lê-los e a colecioná-los, como eu, né? Coleciono livros de autores Nobel, já tenho aqui atrás de mim mais de 800 volumes. E que estou todos os dias, da hora, a comprar novos livros, sempre que encontro, porque tenho uma grande paixão por colecionar os autores Nobel. E foi por isso que eu, a certa altura, que há uns anos, uma altura quando depois de me aposentar e comecei a pensar que tinha um bocadinho de tempo livre, disse assim, e se eu começasse a traduzir livros de autores Nobel que não estão publicados em Portugal? Fiz umas investigações e tal, e um dos primeiros que encontrei foi este Imago do Carl Spitler. Encontrei em várias versões, várias línguas, inclusivamente em francês e em espanhol. E eu disse assim, talvez aqui o espanhol, que é um bocadinho mais fácil, vou tentar começar a traduzir a partir do espanhol. E assim foi. Ainda traduzi, mas, sei lá, 15 ou 20 páginas, mas depois, ocupei-me com outras coisas, nunca mais me lembrei. Agora que resolvi começar a fazer estes vídeos de autores Nobel, é que eu me lembrei outra vez disto e sim, fui à procura ao computador e encontrei lá, aqui há coisa de uns 8 ou 15 dias, lá encontrei o velho trabalho, o velho princípio de tradução do Imago. Era talvez uma boa ocasião, se agora conseguisse acabar de traduzir e para depois apresentar no dia que fosse a vez do Spindler.
E assim foi, tenho-me dedicado um bocadinho, aos bocadinhos, a ir traduzindo o Imago e infelizmente não o consegui traduzir todo. Ainda vou, já traduzi mais de metade, mas ainda falta mais de metade. E agora o meu sonho era acabar de o traduzir e depois apresentá-lo a alguma editora que estivesse na disposição de o editar. Dado que o autor já morreu há muitíssimos anos, já não há direitos de autor a pagar. Portanto, penso que qualquer editora seria capaz de lhe pegar. O que é que vocês acham? Hã? Não gostariam de ler um livro de um autor Nobel, uh, um romance? Se fosse um livro muito estranho, mas um romance. E então, assim é. Este Imago, estou a gostar muito dele. É uma história muito interessante, muito irónica, muito agradável. E como ali dizia, lembram-se, que é um livro até muito importante, importante até para o estudo da psicanálise e da psicologia em geral. E, porque realmente é mesmo aquilo que eu disse, que eu li ali, que tirei enfim, das investigações que fiz, de vários lados, e, e que encontrei de facto aquela afirmação. E, porque estou a traduzir e é mesmo verdade. Ora, aqui debatem-se em confronto uma personagem um, que é o Victor, que é um, um idealista, um sonhador, um indivíduo que vive mais ou menos nas nuvens, que é um poeta, um, e que, e que muitas vezes quase confunde o sonho com a realidade. Com a realidade. E é assim, mas não, quer dizer, uma coisa estranha é que não é um louco. Vamos lá ver. É, e aí é que está, de facto, a beleza para o estudo dos psicólogos. Ele não é um louco. Ele é assim, confunde, acerta, para ele, toma como, muitas vezes, o que ele imagina como material, como misturado, embranha-se, entrosa verdades com imaginação dele, o sonho com a realidade. E de facto é fantástico. E de maneira que, já repararam, portanto, o confronto desta personagem depois com os personagens comuns, as pessoas comuns que vivem a sua vida normal, pessoas do dia a dia, que vivem a realidade e até acham um bocado ridículos estes sonhos, que eles quiseram assim, palermices. E então este confronto resulta numa obra muito agradável de ler, que, que a gente acha aqui uma ironia, até um humor, muitas vezes, fantástico. Ora bem, em que é qual é, como circula, qual é o tema da história deste romance? É assim, há o nosso Victor, uh, uma rapaz já de 27, 28 anos, encontra-se um dia numas termas lá da montanha, dos Alpes, encontra-se com uma senhora que também estava lá a fazer termas, quase não se veem, portanto ali eh, encontram-se por acaso ali no tratamento, epá, se calhar trocam meia dúzia de frases, não foi mais. Mas o que é certo é que ele ficou louco, apaixonado pela senhora. De tal maneira que a sua cabeça começou a trabalhar. E ele, depois, nos 4 anos seguintes, sonhava, imaginava, deu-lhe nomes,
criou, digamos, umas personagens imaginárias para ela e para ele e para pessoas que ele conhecia de lá da terra dela, porque por coincidência ela era de natural e residia na mesma localidade onde ele tinha nascido e viveu a infância. Mas depois, já quando cresceu, foi para o estrangeiro e vivia há muitos anos no estrangeiro, mas tinha de facto sido criado naquela cidade. E até tinha lá pessoas, amigas e colegas de escola, do tempo da escola e dos estudos, e com quem ele começou a pensar e ele, outra vez a recordar-se daqueles tempos e daquelas pessoas e assim. E então ele começou a criar uma história na sua imaginação que ele considerava verdadeira. Considerou que a senhora estava completamente apaixonada até por ele, que como ele estava por ela, e que naquela sua paranoia, naquele seu sonho misturado com a realidade, ele foi noivo dela, ele bastava mesmo para casar com ela. Enfim, tudo apadrinhado por uma senhora que era sua protetora e amiga, a quem ele deu o apelido de rigorosa senhora, como a sua apaixonada deu o apelido de Imago. E então, 4 anos depois, vem-lhe parar às mãos um jornal com a notícia de que essa senhora realmente estava lá, e estava casada, e tinha um marido, e já tinha um filho, e era uma senhora muito estimada, uma pessoa importante lá da terra. É pá, não queiram saber o que aquilo foi para a cabeça dele, não é? Ele que sonhava que- e que imaginava, e dentro dele era o seu amor, o seu amor da sua vida, a sua paixão eterna. Era, afinal, era casada com outro. E ele perdeu-se da cabeça, meteu-se no comboio e foi lá à procura dela para se travar de razões com ela. Como é que ela podia ter feito uma coisa daquelas? Alguma vez ela podia ter casado com outro, sabendo a paixão que ele tinha por ela e que ela tinha por ele. E isto tudo na imaginação dele. Alguma vez isso podia acontecer. E então ele lá foi, pronto, hospedou-se no hotel e no outro dia de manhã foi procurá-la. Portanto, pediu a lista telefónica, sabia o nome do marido que tinha lido no jornal eh, e tal, um tal Weiss, ele procurou por os Weisses e não sei o quê, e conseguiu descobrir a morada dela. E então, no outro dia de manhã, mal se levantou, e vai ele à procura da rua e tal, não sei o quê, lá encontrou a rua, tal, número 6. É aqui. Tocou a campainha, chegou lá. Mas entretanto ele já tinha feito, dentro da cabeça dele, uma grande, um grande, uma grande conversa, tinha tudo já planeado, tudo o que lhe havia dizer, o que lhe havia de lançar à cara, estava tudo previsto e tudo planeado. Chegou lá, com a campainha, então, trocou-se para a escada acima, então, vem a criada a abrir a porta. Ele perguntou, queria falar com a senhora. Mas olha que a senhora não está. Não está. Saiu mais o marido e agora não está. Não está? Como não pode estar? Como ela não podia fazer uma coisa dessas? Pois, mas o senhor tinha dia, marcou hora, tinha. Não, não, nem precisava. Comigo não era preciso uma coisa dessas. Pois, mas o que é certo é que realmente ela não está. Não posso fazer nada. Pronto, então ela puxou de um cartão, deu-lhe o cartão. Está aqui o meu cartão. Olha, diga à senhora que eu volto às 3 da tarde. E a balão ficou danado e aborrecido. Entretanto, foi almoçar. eh, Almoçou, e no fim do almoço, perguntou lá ao empregado do hotel, não, que o tinha servido, onde é que podia ler o jornal? Ele disse, aqui não, mas olha, ali no café, ali perto da estação, está um café que tem os jornais todos, todas as espécies e qualidades, e lá lê o jornal.
E assim foi. Ele lá foi para o café, sentou-se lá à mesa, uma mesa que lá estava livre, que só tinha ele e outro. Sentou-se num lugar e tinha outra cadeira do lado de em frente. E então, se me dá licença, eu agora vou ler então aqui algumas páginas do que se passou ali no café. E assim. Embora a sala estivesse cheia, encontrou uma mesinha perto da janela com 2 lugares vagos. As pessoas entraram e saíram e olhavam à volta, mas ninguém se sentou diante dele. Aqui, comentou da parte. Decididamente, Vitor, não tens nenhum atrativo. Lembro-me uma coisa engraçada. E se o meu fiel lugar-tenente estivesse entre as pessoas que enchem o café? Por que não? Certamente gostaria de vir ler o meu jornal. Talvez seja aquele que está ali com a sua cabeleira de estopa, com as suas lentes duplas e a sua cara de carneiro. Não é propriamente um Adonis. Seria preciso muito boa vontade para afirmar o contrário. E não me parece ter mais espírito do que o que é imprescindível para um senhor professor. Lugar-tenente, se pudesse aconselhar-te, dir-te-ia que não confiasses demasiado na tua erudição, pois pode ocorrer-te que a tua formosa Juno, de que tanto te vanglorias, te batizasse numa manhã nebulosa com o título de Doutor Fastio. Verdadeiramente, respeitando as leis da decência, deveria dirigir-me a ele e provocar um pouco. Se eu estivesse seguro de que é ele, brevemente tiraremos as dúvidas. 2:10. Mas faltam mais de 3/4 de hora. Como o tempo está a passar. Ei, quem é este homem galante que vem direto a mim? O galã com que sonham quase todas as raparigas. Alguém em que se encostar. Apoio para toda a vida. Se eu soubesse cantar, seria assim. O mais formoso de todos. E também tem cabelos crespos, como Júpiter. Que me faz recordar este Hércules trovador. Já sei. Ao rei de copas de um baralho francês. Ai de vós, donzelas formosas, chorai. Traz uma aliança matrimonial no dedo. E até já é papá. Pois só quem o é, o pode caminhar tão satisfeito com o mundo. Olha como dobra cuidadosamente o sobretudo. Limpeza na sua roupa branca. Ei, e que há ainda mais? Acredito firmemente que se dirige para mim. Viva! É o mais formoso de todos. O rei de copas inclinou-se, fazendo uma vénia cortês. De seguida puxou de uma cigarreira. Posso oferecer-lhe um cigarro? Eu não fumo, muito obrigado, respondeu Vitor. Mas reparaste na cigarreira? Está muito bem gravada. Certamente uma prenda da sua esposa. Permite-me, disse o rei de copas, puxando de uma revista, e pôs-se a folheá-la distraidamente, enquanto tamborilava com os dedos na mesa. Mas que unhas estão bem cuidadas. O rei de copas preferiu conversar em vez de continuar a ler. Via-se que lhe tinha sabido bem a comida. Como forasteiro, começou a dizer com voz hesitante para iniciar o diálogo, mas suficientemente forte para que os vizinhos o vissem. Talvez lhe custe um pouco compreender o nosso dialeto, um pouco áspero. Não sou forasteiro, esclareceu Vitor, desabrido. Aqui nasci e vivi a minha infância. Depois tenho estado muitos anos no estrangeiro. Tanto melhor. Assim tenho o prazer de o saudar como um compatriota. Depois escondeu-se novamente atrás da revista, com ar sorridente. Saboreia a sua felicidade conjugal como uma barra de alcaçuz, pensou Vitor. Quando a barra de alcaçuz estava a chegar ao final, o rei de copas apontou uma imagem de Werther que figurava no seu jornal e disse, depois de uma pequena vacilação: Olha, o senhor acredita que
possa existir um amor tão apaixonado e tão exaltado nos nossos dias? Oh, naturalmente que sim. Parece-me que pode acontecer em qualquer tempo. O rei de copas sorriu. O senhor não me leva a mal. Diga-me francamente se o senhor acredita que nestes tempos tão positivistas... Nada de positivistas. Se o senhor o acha, não são. De qualquer modo, deve reconhecer que os tempos são diferentes uns dos outros. Por exemplo, agora são claramente inconcebíveis certos estados anímicos que antes se observavam nas pessoas. Pode o senhor imaginar, por exemplo, um João Batista, um Francisco de Assis, enfim, para não sairmos do tema, um Werther com uma gola alta e aparaltado? Oh, senhor, desculpe-me, disse isto sem maldade alguma. Acredito que o disse inocentemente. Vítor tranquilizou-o sorrindo. Não tenho nada que opor a essa referência que o senhor faz ao Batista ou ao Santo de Avis. Mas parece muito difícil que a comer gafanhotos, ou que venha ao Espírito Santo, ou que o êxtase dependa da gola da camisa. Além disso, ao que sei, o autor de Werther era um homem que vestia delicadamente, quase amaneirado. Como se seguisse uma grande pausa, Vítor aproveitou-a para formular uma pergunta que há algum tempo desejava fazer. Olha, o senhor conhece certamente? Atreveu-se por fim a perguntar bruscamente, com voz receosa. Conhece certamente nesta cidade um certo senhor diretor Weiss? Ainda mal tinha terminado de pronunciar a frase, quando sentiu que enrubescia ardentemente. O rei de copas olhou surpreendido e disse: Sim, porquê? Ah, que espécie de homem é? Quer dizer, que aspecto tem? Alto, baixo, jovem, o velho, repugnante, o agradável? Enfim, em todo caso será um homem educado, a julgar pelos seus títulos e empregos. O rei de copas sorriu sarcasticamente e com um ar divertido. Até tem, como toda a gente, as suas falhas. Também tem as suas virtudes. E o senhor desculpe que eu faça o meu próprio elogio. Olha, mas eu sou o diretor Weiss. Pareceu tudo tão simpático, tão cheio de amável ironia, que Vítor, descartando toda a precaução, se levantou e lhe ofereceu a mão com absoluta sinceridade. O outro estreitou-a cordialmente e naquele momento surgiu entre ambos como que um pacto de amizade. Quando Vítor disse como se chamava, o diretor exclamou com alegria: então você é o senhor que quis honrar-nos com a sua visita esta manhã. Olha, tivemos muita pena. Sobretudo a minha mulher, que, pelo que percebi, conheceu o senhor há algum tempo nos banhos de mar. Não foi no mar, mas numas termas da montanha. Olha, esta tarde, infelizmente, o senhor também não poderá saudá-la, pois foi passear com as senhoras do coral. Acabo de vir da estação de deixá-las. Mas creio que isto não será obstáculo para que passemos uma tarde juntos, propondo-lhe que, se não for indiscrição, que nos vejamos na Idiália. O senhor pode entrar, se vier comigo, sem que seja necessário nenhuma formalidade. Além disso, a minha mulher é presidente honorária. Idiália? Desculpe, não me lembrei de que o senhor não pode conhecê-la. Perdoa a minha distração. Depois começou a falar da Idiália com muito entusiasmo. Era uma fundação do seu sogro, uma sociedade modesta, familiar, sem solenidade alguma, sem ostentação nem comezainas, com o único objetivo de fomentar uma sociabilidade cheia de conteúdo, na qual a instrução decorre paralela com a diversão. Uma não exclui a outra. Sendo a música a que principalmente se encarrega disso. E outros festejos que se celebram geralmente nas quartas-feiras, sextas-feiras e domingos. Vítor escutava atentamente a conversa com os ouvidos, mas o seu espírito estava pendente do que observavam os seus olhos. Aquele era o lugar-tenente. O rei de copas. O mais formoso de todos. E tinha confundido o seu lugar-tenente com aquele Adonis de esquina. Porque havia de ter imaginado que o lugar-tenente havia de ser um homem ridículo e, sobretudo, tonto. O rei de copas não tinha nada de ridículo. Absolutamente nada.
e observava-o deslumbrado, quase assustado. Alegra-te, Vítor, pois deves satisfazer o teu orgulho por ver o teu lugar-tenente é tão elegante e gentil. Agora vejo porque é que ela o quis. Ou era meu desejo que fosse o contrário. Deus me livre. Lamentaria muito que não fosse assim. Este homem merece-a. Mas, e ela? Aquilo era uma provocação. Ir para o campo, tendo-lhe anunciado a minha visita. Sem sombra de dúvida, a senhora tinha muito pouquinha vergonha. Ora bem, portanto, como vê, isto aqui, pronto, a partir daqui a história começou-se a desenvolver. Ele vai fazer milhentas tentativas, ele vai tentar abordá-la das mais diversas formas, ela não lhe vai ligar nenhum, a sociedade lá do local vão começar a considerá-lo um meio louco, um meio doido, um aparvalhado, mas ele não, continua firme na sua ideia de que há de levar adelavante e há de conquistá-la. E pronto, não sei como termina, porque ainda, como disse, ainda não acabei de traduzir o livro, mas espero acabar de o traduzir e adoraria que viesse um dia a ser editado em Portugal. Pode ser que sim, que um dia o possam vir a adquirir numa livraria. Não seria ótimo? E pronto, olha, por aqui me fico hoje. Espero que tenham achado graça a esta leitura. Hoje mais leitura do que outra coisa. Mas pronto, para a semana cá estarei com outro a falar do Prémio Nobel.